Olá, estrelas! Estamos aqui em mais um EstrelaCast, um guia para a sua maturidade. Nessa bancada maravilhosa, a melhor desse Brasil, com toda certeza comigo, Rafaela Mello, Vitor Ibsen, Milena Rodrigues e Mariane Mendes, a nossa queridinha. Que fofa! Ela está nesse podcast, Brasil. E hoje nós falaremos sobre depressão. Um tema super atual, super importante. E para começar já essa conversa que nós teremos aqui, vou trazer um pouquinho dos números que nós temos atualizados sobre os casos de depressão no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que está em 5º lugar no ranking com o maior número de casos de depressão. E quando se trata de Natal, da nossa capital aqui, produção, nós somos... Coloca aí na tela. Nós somos a capital do Nordeste com o maior número de casos de depressão diagnosticados em adultos. Isso é, assim, algo alarmante. E é por isso que nós trouxemos esse assunto para discutir hoje nesta bancada. Simbora, minha gente? Vamos embora. Vamos lá, produção. Nós trouxemos aqui um dado da capital de Natal, que ela aparece, e já evoluiu, né? Ela aparece em 2022, ela aparecia como a segunda maior capital do Nordeste, ou melhor, a segunda capital do Nordeste com maior número de depressão. Em 2023, né? Esse número já disparou. Acho que Milena... Em 2023, segundo esse estudo, mostra que o número de diagnósticos cresceu em 1,4%. Isso significa que nós alcançamos a triste marca de primeira capital do Nordeste com o maior número de adultos maiores de 18 anos diagnosticados com depressão. E aí, só para trazer aqui para vocês, isso corresponde a um percentual de 13,2%, né, da população. Cerca de 117 mil pessoas com a doença. Ou seja, quando a gente para pensar nesses números, né, 117 mil pessoas diagnosticadas. Aqui a gente não está contando as pessoas que não tiveram esse diagnóstico. A gente sabe que tem, a subnotificação, o Só um detalhe, subdiagnóstico. na Grande Natal, capital e demais cidades, são 900 mil pessoas. São 900 mil habitantes, né? Então, assim, isso é um número, de fato, muito alarmante e nos convoca a pensar a respeito do nosso modo de ser e de viver na atualidade, para que em 2 anos esse número tenha crescido de um modo tão alarmante. Então, esse podcast, sem dúvida alguma, é uma utilidade pública. Então, eu já queria te convidar desde já a compartilhar esse conteúdo com alguém que sofre, ou que, enfim, né, compartilhe com os teus amigos, familiares, para que as pessoas saiam desse quadro. Esse é o nosso grande objetivo, trazer esperança para aqueles que sofrem com a depressão. Perfeito, Milena. É importante a gente discutir esse assunto, porque depressão, gente, vai ser assim, um assunto extremamente debatido, vai ser o assunto do momento, vai ser a patologia do momento. Nos próximos 10, 20, 30, 50 anos ou mais, né? Tem um outro dado, aqui ficou um pouco distorcido, né? Mas aqui é uma matéria da BBC, não tá aparecendo lá uma matéria da BBC, que mostra que o Brasil já tem a população mais depressiva da América Latina. Outros números que aparecem sobre essa questão da depressão no mundo mostram que a depressão, ela já, se eu não me engano, ela já está entre o top 10 da carga global de doenças no mundo. Ou seja, quando você junta ali as 10 maiores patologias que as pessoas são mais acometidas no mundo, a depressão já aparece entre as 10. Mas veja só, Vitor, mas entre as 10, a gente está falando aqui de doenças cardiovasculares, a gente está falando aqui de câncer está no meio. A gente está falando de doenças infecciosas, porque tem países superpopulosos que não tem saneamento básico. Você pega a Índia e outros países ali na região. Então, assim, tem inúmeras outras doenças que deveriam estar muito melhor posicionadas nesse ranking do que as doenças mentais. Isso apareceu nos últimos 20 anos, na verdade. Nos próximos 20 anos... Esse número vai aumentar muito. E aí vem a pergunta que eu fiz lá no Liberty, uma pergunta retórica, que eu quero já
deixar essa provocação. Faça, né? pergunta. Pode fazer. Uma pergunta retórica que eu fiz. O que mudou? Porque é uma doença nova. Aí você vai dizer, Vitor, mas antes não tinha diagnóstico para isso. Tá, beleza. Então, por que o número só cresce? Porque a partir do momento que você tem as ferramentas para o diagnóstico, ela não deveria continuar crescendo exponencialmente como está crescendo. Ela deveria ter uma estagnação. Então, não é isso. Não é a questão do diagnóstico. E parece contraditório, né, Vitor? Porque a gente mora numa cidade litorânea, a cidade do Sol. O Sol convoca... O Brasil, de um modo geral, é um país, isso, né? Sobretudo Natal, né, que a gente está com esse diagnóstico, com esses dados. Então, assim, o porquê que esses números estão aumentando? A gente vive numa beleza tão... Perfeito. Que nos convoca, não é? O belo nos chama a uma vida mais agradável, mais tranquila, né? Melhor, que você bem disse agora há pouco, comparando a outros lugares, a outros países, estamos falando de cidade, claro, mas por quê? Exato. Você pega assim, sobre a questão do sol que Mari falou, né? Alguém vai explicar o que é que o sol... O que é que o sol tem a ver com saúde mental? Não. Para início de conversa, né? Quando você está num ambiente mais claro, mais ensolarado, recebe luz direta, isso tem um fator simbólico, isso tem um fator comportamental, sim, mas sobretudo também fisiológico, orgânico, né? Orgânico. Uhum. O sol é o que nos capacita, o que capacita o nosso corpo a produzir vitamina D. Uhum. E é por isso que você tem que ter muito cuidado com os níveis de vitamina D, sobretudo em doenças mentais. Olha aí o nutricionista falando, viu? Exato. A vitamina D é fundamental para o aumento da expressão de neurônios dopaminérgicos e serotoninérgicos. Traduzindo, Vitor, a vitamina D faz com que você tenha mais conexões neurais, novas conexões neurais, e que possibilitem você ter uma maior sensação de prazer, de sentido de vida, né? Organicamente. Claro que o sentido da vida não aparece aqui, né? Mas é um fator muito, muito importante, né, ao sol. Aí alguém pode dizer assim, não, Vitor, o problema é que o Brasil é um país pobre. Tá. Em outros países pobres, como na África, não tem uma taxa tão alta como no Brasil. Pelo contrário, é inversamente proporcional na África. Ou, em contrapartida, você vai para os países nórdicos da Europa, Suíça. Na Suíça não é nórdico, antes que alguém fale, né? Mas Dinamarca, Suécia, Islândia, Noruega, exato. Mas países ali, você vai para a Suíça, que são países muito ricos, a taxa de depressão é alta, de suicídio, perdão, é alto. Sim. E, por consequentemente, depressão. São países ricos. Uhum. Então, você tem a África, que é pobre, os índices de depressão são muito baixos. Você tem a parte rica da Europa, com o índice de suicídio muito alto. Ou seja, não é riqueza. A gente vai percebendo que é muito mais complexo do que uma análise superficial, né? pode nos trazer, né? É dinheiro. Não, é sol, é beleza. Isso. E a gente percebe que a depressão ela é tão enigmática, exatamente por isso também, porque ela nos convida a sair do raso, né? Entrar na profundidade da vida e da história daquele que sofre. Perfeito. Então, acho que esse já é um ponto interessante da gente entender a complexidade, né? Que acomete pessoas que têm alguma religião, pessoas que não têm religião, pessoas pobres, pessoas ricas. Então, atravessa vários recortes da sociedade. E aí, só antes de Rafa fazer o comentário que ela está querendo, o Vitor falou, né? É uma questão do diagnóstico, então aumentou. Hoje em dia a gente consegue diagnosticar a depressão e é por isso que tem números mais alarmantes. Mas a gente não pode perder de vista que na medida em que surgem mais ferramentas para o diagnóstico, os tratamentos também avançam. Nós temos hoje fármacos que são muito mais eficientes, né, que tem uma atuação que é muito mais específica. A gente conhece, através dos estudos que a ciência vem fazendo, a gente tem mapeamentos neurológicos, metabólicos, que nos ajudam a aprofundar o conhecimento de uma maneira muito melhor também. Então, se a ciência avança, o diagnóstico, a compreensão do diagnóstico avança, mas os tratamentos também avançam.
Por que continua crescendo? Não é só porque hoje a gente tem ferramenta, não é só porque é rico ou pobre, não é só porque está localizado nessa ou naquela região do globo que tem essa ou aquela incidência solar. É muito mais complexo, né? É um convite para a gente aprofundar mesmo aquela grande pergunta, né? Assim, o que é o homem? Que no fundo é um retorno para isso, né? A perda do sentido do que é o homem. Né? E é interessante, né? Porque Mário fez a pergunta, a Vitor fez a pergunta, você fez a pergunta. Né? Tipo, o que dá conta de abarcar o que está acontecendo com o mundo, né? A ciência não dá conta, a psicologia não dá conta, e aí a gente tem que recorrer à poesia, né? E enquanto vocês falavam, eu lembrei, né, como me é muito recorrente, o versinho lá de Camões. Torna-se o amador a coisa amada. E a depressão tem muito que ver com isso, porque nós precisamos entender, olhar para o que é que nós estamos amando, para assim entender o que está acontecendo. No que eu estou me transformando. Isso, no que eu estou me transformando. Por que existem tantos casos de depressão hoje? O que essas pessoas estão amando? Né? Qual é a verdade? Qual é o estilo de vida? O que elas abraçaram para si? E o que é que nós estamos abraçando, isso, né? Também. Que tem feito com que elas adoeçam, né? Então, nós precisamos, se você sofre com isso, se você conhece alguém que sofre com isso, você precisa mapear quais são os amores dessa pessoa. Perfeito. E amores, aqui se entendam, não é só o amor sentimental por pessoas, mas por coisas, né? O desejo. Isso. O que eu estou amando? Eu estou amando o dinheiro? Eu estou amando... Para onde a minha vida está se dirigindo, de algum modo, sentido, né? Eu estou amando o dinheiro, eu estou amando a minha beleza física, eu estou amando o trabalho. O prazer. Né? Porque existe aí um mapeamento do comportamento do homem. Nós precisamos entender como as pessoas têm se comportado para entender por que elas têm adoecido. E aí, se a gente vai olhar para o comportamento, a gente entra numa seara aí sem fim, né? De quais são... O que você estuda, o que você lê, o que você escuta, como você está sendo educado, né? O que você está trazendo ali, angariando como riquezas, vamos dizer assim, para dentro. O que você está botando para dentro? Qual é o universo que você está botando para dentro? Como está sendo sua vida, né? Para ter essa consequência dessa depressão, dessa doença, para ter esse diagnóstico, para ter um número tão alarmante como está aumentando cada vez mais, né? Então, assim, como é que está sendo a vida realmente da pessoa? O que é que você está amando? O que é que você está abraçando? Como é que você está vivendo? Exato. E assim, essa pergunta, esse modo de viver, ele tem que ser avaliado não dos seus estereótipos de aparência. Perfeito. Né? Não tem mesmo. que ir no que é mais profundo, porque estereótipo de aparência, assim, você vai ter um monte. Eu mesmo estava conversando com um amigo meu um dia desse. Não, fulano, ele teve depressão, mas fulano... que era tão engajado ali, que era tão engajado aqui. Aí eu disse, poxa... E as pessoas... Perdão, as pessoas elas observam aonde as pessoas estão e não onde o coração delas está. Perfeito. Né? Onde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. E no sentido mais profundo, volto a dizer, qual o grau dessa profundidade, Vitor? Não é nem das aparências, nem daquilo que parece ser íntimo, como por exemplo, o que é que eu creio? No que eu creio, no que eu acredito. Isso ainda é superficial. Isso ainda não é o mais íntimo. Quando você vai ver um pouco da antropologia tradicional, se diz assim, que o que inquieta o coração, o desejo é o que inquieta o coração do homem. É o desejo. Então, nesse sentido mais profundo, nesse íntimo, não tem nenhuma perturbação mental que o desejo não seja protagonista nessa perturbação.
Eu vou dar um exemplo claro, até contei uma vez na nossa supervisão isso, né? Eu tenho um amigo que ele sempre estava um pouco mais aperreado financeiramente. Aperreado no sentido de né, sempre ali no limite. Mas ele vivia muito bem. E aí, ele começou a dar um salto nos negócios dele. E ele começou a ganhar muito mais. Aí ele começou a ficar preocupado. Isso começou a gerar uma ansiedade nele, uma inquietação. E veja só, quando ele tinha menos, era mais tranquilo. Quando ele começou a ganhar, ele ficou perturbado, né? Ele falou comigo, eu disse, fulano, eu não disse o vício qual era, né? Para não dizer assim, você é isso, né? Mas eu fiz assim, meu irmão, faça o seguinte, bicho, confie, gaste. O que entrar, gaste. Não deixe acumulado, não, gaste. Claro, isso é perigoso, cada um é cada um, né? Mas o que entrar, dê uma gastada, assim, não acumule, não. Aí ele foi maluco. Não tome esse conselho para sua vida, tá? Ele está falando de uma pessoa que ele conhece. Há casos e casos. Exatamente, casos e casos. Aí eu fiz, confie. Ele foi maluco e confiou mesmo. Ele foi lá e começou a gastar. E quando ele gastou, magicamente aquilo ali melhorou de novo. Voltou a melhorar. O que é que começou a acontecer? Ele, no crescimento da empresa, dos negócios dele, ele começou a sentir, digamos assim, um pouco do gosto de um certo poder financeiro. E ali veio o desejo de não perder mais aquilo. Só que é um movimento muito profundo, porque assim, ele não vai dizer, ele não estava apegado ao dinheiro, porque as pessoas, quando vão analisar esse tipo de vício, elas vão ver assim, não, sou apegado ao dinheiro ou não. Não é isso. Mas você começou a criar no desejo no seu coração de não perder mais esse status. E volto a dizer, não é uma pessoa que queria viver por status. É apenas algo mudou na vida dela e isso fomentou um desejo. Um desejo que é muito incerto. E essa pequena incerteza começou a perturbar, a corroer o coração. Então, quando esse autor tradicional, na antropologia tradicional, acerta demais, quando ele fala assim, o que perturba o coração do homem é o desejo. É o desejo. O que você tem amado, né? O que você tem amado. Porque, no caso, ele começou a amar aquele status, aquele lugar ali. E aí, às vezes, o que você ama é o seu trabalho. Quantas pessoas a gente não conhece que adoecem, né? Estão num estado depressivo por causa de um trabalho ou por causa de um relacionamento que acabou. Isso é sinal de que você tem amado demais aquela coisa ali. Tá? Será que isso tem a potência de ser o lugar onde eu vou derramar todo o meu amor? Eu acho nesse sentido, Rafa, que até que vale a pena a gente pensar um pouco do que é o amor, né? Porque quando a gente fala assim, você tem amado demais aquilo, a gente tem uma noção assim de que se amar é bom, então amar demais está tudo certo. Mas é uma deturpação do que é o amor. Isso. Porque o amor é esse querer que o outro dure na eternidade, né? Ou seja, é um desejo de permanência na eternidade, não é uma permanência aqui. Em mim. Então, comigo. Ou em mim, ou comigo. Porque quando a gente fala desse amar demais, né? Então, assim, se eu amo demais a minha família, se eu amo demais alguém, e aí eu perco aquilo, né? Mas aí eu perco muitas vezes o sentido. Esperança. Né? Eu perdi a esperança, mas que na verdade é que se o amor ele está ordenado, a perda ela não ocupa esse lugar da desesperança, mas da esperança, não é? Então, aí tá em luto aí, pega essa visão aqui. Então, a gente está falando aqui da experiência do luto, mas da experiência do término de uma relação amorosa, o término, muitas vezes, de uma amizade, de uma sociedade. Isso se encaixa, né? Quando eu entendo. E, obviamente, que isso não é um movimento fácil da gente fazer. E eu não falo isso... Eu sempre falo para os meninos, nas nossas reuniões, né? Aquilo que eu falo, ele não parte simplesmente de teorias e técnicas, parte da vida vivida, né? Da minha experiência. Eu já estive aí, né, Mei? Esse é um lugar que eu já vivi. Então, na experiência do luto do meu pai, né? Quem me acompanha mais tempo nas redes sociais, quem
quem me tem por perto já me ouviu falar inúmeras vezes sobre o meu pai, porque é impossível falar de mim sem falar dele. E essa experiência de amar muito, de amar demais, mas de querer que o outro dure na eternidade. Por isso não tem um sentido do apego aqui. Eu queria que ele estivesse aqui, é verdade. Dói não tê-lo. Mas a vida não perde a esperança porque eu não o tenho aqui. Porque eu o tenho lá, né? Então, a minha fala é mais assim, pra gente meio que colocar cada coisa no seu lugar, porque às vezes a gente tem uma visão... É amor, né? A gente tem uma visão tão deturpada sobre o amor, que aí quando fala assim, não, você está amando demais. É tipo, mas amar demais é ruim? É errado? Não, mas eu não tenho que amar. Calma. Mas hoje justamente hoje justamente o que falta são esses conceitos certos. Perfeito. Hoje existe tanto preconceito, o conceito pré-formado de forma errada. Né? Então, quando a gente vai mais profundo das coisas, né? Dos acontecimentos, do que é o homem, né? Da esperança, se a desesperança, a pessoa fica desesperada, fica, de certa forma, desesperada, né? Sim. Então, assim, é uma convocação mesmo, um chamado para ir de uma forma mais profunda e não ficar simples assim, é isso. Não, bora ver o que é. Né? Como você bem disse do seu amigo, né? Gaste, mas porque você estava olhando de uma forma mais profunda. Profunda, né? Exato. Não era só o fato de gastar, vai lá e gaste. Por isso que disse exato, bem, calma. Exato. Né? Casos e casos. E eu acho que grande parte do nosso adoecimento emocional, ele se deve também a essa cultura da urgência, né? A gente tem que dar respostas Perfeito. Muito rápidas. A gente precisa reagir a tudo. Reage. Não pensa, já escuta. Não para, né? Para meditar. Calma. Porque... Às vezes atropela tudo só porque você não ouviu direito o que a pessoa estava falando. Sim. Você não parou um segundo para meditar a respeito daquilo, né? Calma. Até uma leitura rápida. Você, às vezes, atropela uma palavra e ali perde todo um sentido daquilo que o autor quer nos passar. E assim é a vida também. Essa pressa, ela tem muito a ver com a depressão. Principalmente quando a gente está falando do burnout, né? Esses casos de depressão por esgotamento, que tem sido cada vez mais comum, né? A depressão por um esgotamento. Então, assim, calma, para, né? Ouve, pede ajuda. Medita, pede ajuda. Se não está conseguindo sozinho, se não está conseguindo enxergar, mas se não está legal, pede ajuda. Senta ali com um amigo, com um profissional, mas vamos aprofundar esse momento, né? Mari, quando comentou uma certa coisa muito, muito interessante, né? A perda dos conceitos. Sim, também. Ia né? falar disso. Os conceitos, conexão. Tudo conectado. Tudo conectado. Os conceitos, eles orientam sobretudo os homens, né? Porque só quem pode conceituar é um ente inteligente. Então, esse copo não vai ter nenhum conceito sobre mim porque esse copo não pensa. Mas eu tenho um conceito sobre o copo. E a gente está numa era, né? Todo mundo sabe que os conceitos estão fluidos, né? As coisas não mudaram, as coisas não deixaram de ser o que é, mas os conceitos sobre elas, tem gente que quer insistir nessa fluidez dos conceitos. Então, o que acontece? Na medida em que eu olho para as coisas e nomino as coisas, conceituo as coisas conforme eu quero, e não é exatamente de uma forma universal, não que ele mas de uma forma universal, né? Eu começo a me orientar por balizas minhas, criadas por mim, balizas falsas. Né? Então, é o que Milena estava falando. O que é o amor? É o desejo de duração do ser amado, na felicidade. Quando eu pego o amor e banalizo esse conceito, não, o amor é uma sensação de prazer. O amor é um desejo carnal. O amor é um desejo de estar junto. Um calorzinho no coração. É um calorzinho no coração. Mas é o desejo de estar junto. Você mudando esse conceito, você mudou a baliza. E assim, o amor, ele é a orientação para o qual o homem é chamado. Todo homem é chamado em direção ao amor. Quando você muda o conceito sobre o amor, você mudou a direção do qual você foi chamado. Como é que isso não adoece? Porque ainda que seja, né? Ainda que você queira estar perto da pessoa amada, ainda que queira sentir esse mas é próprio do amor desejar estar perto. Mas o amor tem ânsia. Não é só isso. Não é só isso. Mas assim, o amor no conceito tem ânsia.
Isso. Todo aquele que ama anseia estar com o ser amado. Isso é inerente. Mas não é só isso. É algo mais profundo. E é essa profundidade, essa profundeza que hoje em dia se perdeu. Exato, aí fica só nessas questões. Eu diria que não é que não seja, não seja só isso. Eu acho que no fundo é isso. É o que Milena falou, sobretudo, está o desejo de duração na felicidade do ser amado, é isso. Mas de estar junto, porque não tem isso. Eu quero que o meu ser amado dure eternamente da felicidade e eu dure eternamente da infelicidade. Isso não existe. Né? É o desejo de estar junto, mas junto no lugar especial e eterno. E aí, por exemplo, como Milena falou, né, ela estava fazendo um relato muito bonito do pai, isso gera esperança porque quando ela, né, faz esse relato de amor do pai, o que é que ela sabe, tem esperança de que o pai está nesse lugar de eternidade. E o que é que gera esperança nela? De se unir eternamente a ele nesse lugar. É essa. Exato. Se ela, e vamos supor que o que acontece muitas vezes, a gente corrompe esse processo e aí, em vez de eu tenho esperança de me unir a ele naquele lugar de felicidade, eu quero trazê-lo de volta para mim. É só um conceito. Nisso, você já mudou todo um conceito de religião. Você já mudou de religião, inclusive. E aqui eu não estou querendo dizer qual é a religião correta ou não. Mas veja, quando você deturpa esse conceito de eu quero estar com ele nesse lugar de felicidade, quando você deturpa para pensar eu quero que ele volte para mim, veja só, quem é esperto já sabe, você já mudou a religião. Você já saiu talvez de uma religião monoteísta para uma religião politeísta espírita. Né? Não necessariamente politeísta, mas dependendo do tipo de religião, sim. Enfim, mas de toda forma espírita, porque você quer trazer ele de volta para cá. Então, veja, você mudou o conceito de amor, você muda inclusive a religião. E você muda a sua ação. E a neurose aparece. Isso traz consequências. Isso é tão importante, porque Vitor deu uma profundidade para essa questão. Eu ia falar de algo muito mais raso, né? Mas você trouxe isso para uma questão muito maior, que assim, o problema da depressão é a cristalização, né, num fato ruim da minha vida. Ou seja, o depressivo ou a depressão, ela é uma tentação maligna, né, de que você se prende a uma lembrança num lugar eterno e ruim. Mas o que é o amor? É um lugar especial e eterno. Então, veja, Perfeito. A depressão vai no sentido contrário, onde aquela lembrança é eterna, mas é ruim. Perfeito. Então, a depressão, desculpem dizer, mas é isso, assim, é uma antessala do inferno. É isso mesmo. Eu pensei exatamente nesse conceito que você falou. É uma antessala do inferno, porque você cristalizou numa experiência ruim e você não consegue sair daquilo. Eu falo, sempre que eu falo, vocês já sabem aqui, né? Eu falo do exemplo é um carrossel quebrado. E aí, o carrossel, aquela coisinha linda que gira e canta e tem luzes maravilhosas. Uma pessoa depressiva é como se a peça do carrossel da vida dela tivesse quebrada e ela só consegue ver aquilo ali, né? Não gira, o carrossel não gira mais. Ou seja, é um inferno viver naquilo. Eu só me vêm lembranças ruins, só me vêm coisas ruins. E o lugar de eternidade onde aquilo está é ruim, né? Porque se olhar só tá para ali, né? É uma atualização da tragédia. Da tragédia no presente, que me desconecta do presente, né? Que me desconecta da realidade, que fica eternamente. E é um movimento até de injustiça, porque a gente pega toda uma vida, toda uma história, toda uma narrativa rica, bela, cheia de nuances, inúmeras, né? De altos e baixos, e aí eu pego toda uma história e aí eu recorto em um fragmento. Exatamente. É como se eu pegasse um livro inteiro, lindíssimo, e eu arranco uma página e resumo todo o livro naquela uma página, que é muitas vezes a página preta, né? A página que tem uma ilustração feia, ou que conta uma parte trágica dessa história.
Então, de fato, Não, né? é como É se eu desperdiçar a pegasse, riqueza da história. É como se eu esquecesse todas as voltas que aquele carrossel deu e agora ele não presta mais, eu só o vejo como algo quebrado, feio e ruim, né? Contar a sua Como é vida pesaroso, né? através É de uma tragédia. Então, para quem acha que depressão é frescura, né? Que depressão é uma tristeza, porque a gente cai novamente na questão da nomeação, do conceito. As pessoas acham que uma tristeza momentânea, você não pode sentir uma tristeza. Ai, estou depressiva. Ai, vou tomar um remedinho aqui porque hoje eu não estou bem, eu estou muito triste. Gente, depressão não é isso. Vocês acabaram de ouvir. A depressão é uma sugestão demoníaca na vida de uma pessoa. Eu sei que isso é pesado, tá? A gente não necessariamente vai tratar desse modo. Mas acontece que quando você paralisa a sua vida e você só olha para o que é ruim, você está eternizando um momento de infelicidade já aqui nesta vida. E você começa a viver essa infelicidade todos os dias. Esses são os relatos que a gente escuta todos os dias na clínica. De uma infelicidade que parece que não tem fim. Isso é tão e você verdade. não acha mais a esperança, né? Você entende que não vai mais passar aquela fase. É a perda da esperança perda de que da pode ser diferente. Isso, o que Rafa falou é tão verdade, e Milena também estava conceituando. Eu só me lembrei, isso sempre foi descrito. Tem uma passagem nos Salmos, eu só não me recordo qual é o Salmo exatamente, né? Mas Milena falou assim, é uma atualização da tragédia, e que aquilo ali não sai da cabeça. É a própria definição, tem um salmo que define muito bem isso, que também é um dos tormentos no inferno, e por isso que eu concordo muito com o Rafa, que é a antessala do inferno. Porque há uma passagem no salmo que diz assim, que determinadas pessoas, os réprobos, né, sofrem com o verme que corrói e não morre. É o verme que corrói, é o verme que rói na cabeça, e quando você vai olhar a interpretação disso, que verme é esse? É o verme da culpa ou da tragédia? Aquilo não sai da sua cabeça. Ele fica atualizando o tempo todo. É a culpa e a tragédia. A tragédia do qual você se encontra, na qual você se encontra, a tragédia que aconteceu e a culpa de tudo aquilo que ocorreu. E aquilo ali não sai. É atualizado ad eterno. Né? Então, é o primeiro... Assim, com tudo isso que a gente fala, claro, existe a técnica terapêutica terapêutica que precisa de profissionais, com toda certeza. Existe a questão fisiológica, mas acredito que é o que a gente ia terminar falando aqui, né? Toda a terapêutica principal é a esperança. Não tem como. Não tem como. Se você perde a esperança, você antecipa o sofrimento na sua vida. Então, quando nós começamos ali o podcast, né, esse episódio, falando o que tem acontecido, o que você tem amado, certamente o que tem acontecido na nossa geração é que as pessoas têm amado coisas que não nos traz esperança, coisas que matam a esperança no coração do homem. E toda a terapêutica voltada para um tratamento de depressão precisa trazer, devolver para o homem, para o coração deste homem, desta mulher, desta pessoa, a esperança. Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Vamos falar um pouco disso também, porque eu também falei, recorri à poesia para dizer que torna-se o amador a coisa amada. O que você tem amado? Né? Você está numa depressão. E aí você, todos os dias, escolhe amar, ficar ali naquele teu quartinho, no escuro. Você escolhe amar, ouvir uma música triste. Você escolhe amar, falar e falar novamente sobre aquele episódio fatídico na tua vida. Ou às vezes nem falar, só ficar revivendo mentalmente. Exatamente. Né? Então você vai amando coisas que não são amáveis. E aí, para trazer essa terapêutica, esse contrapeso na balança, você vai precisar amar o que é amável. Né?
Você vai precisar começar a olhar para a vida, para a tua vida, para a vida lá fora com esperança. Então, deixa eu levantar dessa cama e deixa eu abrir a janela. Deixa eu olhar o sol lá fora. Deixa eu ter um motivo para agradecer hoje. Começar a se movimentar, querer Isso. sair desse estado Deixa que eu você ouvir está uma ruim. música boa. Né? Ser informado da beleza e da bondade. E né? é interessante, né, Rafa, quando você estava falando isso aí, fazendo aqui um link mental de que é como se num quadro depressivo a pessoa fosse desenvolvendo inúmeras estratégias para não ser noticiado de que a vida segue, que ela é boa e bela. Isso, ela tá né? cristalizada. Então, ela tá assim, parada. o que é que a gente percebe num quadro de depressão? Uma certa apatia e aquilo vai se estendendo e daqui a pouco eu não quero encontrar com as pessoas, aí eu não quero sair do meu quarto, eu não quero tomar banho, eu não quero ser visto, eu não quero ser lembrado. E aí eu me sinto triste, infeliz, porque ninguém me vê, porque ninguém lembra de mim. Então é um quadro que se alimenta, né, dessa maneira. E a pessoa ela vai se afastando e ficando na sua bolha. E é exatamente isso, assim, não querer, são uma série de estratégias ali para se proteger, para não ser noticiado de que a vida está seguindo, de que o carrossel continua girando, ainda que o meu esteja com a peça quebrada. E né? ela está lhe convocando, né? A partir do momento que acorda todos os dias, é a vida lhe chamando, né? Para um novo recomeço, um novo começo. Mas a pessoa não quer. Sim. Como isso é grave, né? E muitas vezes a pessoa não quer, ou às vezes a pessoa não quer, mas ela não consegue. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. Nada dessa reflexão é no sentido de acusar ou no sentido de maneira nenhuma. É entendendo a tua dor, entendendo aquilo que você passa o nosso grande objetivo é ser essa chama que vai reacender a esperança no teu coração de que é possível viver sem esse quadro, né? Então, muitas vezes a pessoa não consegue mesmo. E aí, romper essa primeira barreira de pedir ajuda, seja um familiar, um amigo, recorrer a um profissional, né? Porque a pessoa não consegue, ela não consegue ver a beleza, ela não consegue ver a bondade. Ela vai precisar de alguém que ajude ela a olhar para a própria história e encontrar motivos para recuperar essa esperança. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem isso. De que elas, de fato, não conseguem muitas vezes. Né? E muitas vezes o medicamento vai ser necessário, porque vai ser diante de quadros graves, né? O medicamento, quando ele é bem indicado, acompanhado por um profissional, ele pode ser excelente. Sim. Né? Ele é excelente quando ele é realmente bem indicado. Um bom terapeuta, um bom nutricionista que vai fazer essa parte da suplementação e ajudar o corpo a dar respostas também. Então, recorrer a essa ajuda. Acho que reconhecer que eu preciso de ajuda, querer essa ajuda já é o primeiro passo. Você pode não conseguir se ajudar sozinho, mas reconhecer que eu preciso e pedir já é um excelente passo. É o início. E aquela pessoa lá, né, que você pediu ajuda, vai te ajudar a perceber esses sinais que podem trazer para a tua vida uma certa esperança. Eu acho interessante porque muitas vezes alguns pacientes me escrevem, né, além durante o dia, e diz assim, poxa, Rafa, hoje eu não estou me sentindo bem, não estou legal, tô meio para baixo, queria só ficar na cama. Aí eu disse, beleza, mas não temos essa opção. Então, toma um banho aí, troca de roupa, vai fazer aí alguma coisa, bota uma boa música. Como eu sei da rotina dos meus pacientes, as coisas, eu vou dizendo ali mais ou menos o que ele tem que fazer. E tá combinado, daqui a pouco eu vou falar com você e quero ver se você está fazendo. E eles fazem, e aí quando é no final do dia, eles dizem assim, poxa, muito obrigada, né? Porque você não me deixou ficar ali. Então, é essa luta de você sair dessa paralisia, de eu olhar para aquela imagem cristalizada na minha frente e assim, deixa eu olhar aqui para o lado, né? Depois do carrossel aqui, deixa eu ver o que tem do outro lado. E aí você começa a se movimentar. Então, se você está
nessa situação, Ou conhece alguém, né, Rafa? E ajuda. Levanta, toma um banho. Vai fazer alguma coisa, bota alguma música, pede ajuda, conversa com alguém. Não fique parado. Não fique parado. No final do dia, você vai dizer, poxa, hoje foi melhor do que ontem. E isso é exatamente isso que vai trazer uma esperança para o teu coração, de dizer assim, amanhã pode ser melhor ainda. Só que o que acontece? Principalmente com os adolescentes, pai e mãe, prestem atenção nisso. O que acontece? Os adolescentes, eles estão meio depressivos e tristes, e eles vão conversar com o outro e fica cada um contando, né, as mazelas da sua vida e se refestelando naquela tristeza. E o quadro só piora. Nós temos que procurar pessoas que estão numa condição melhor para que aquela pessoa traga uma certa esperança para o meu coração, para a minha vida. Entende? É por isso que a gente precisa andar do lado de pessoas maravilhosas como essas aqui. Né? Eu sei que eu estou muito bem acompanhado, mas vocês precisam buscar em casa pessoas que também tragam para vocês essa esperança. Né? E esse podcast é uma tentativa do fundo do nosso coração de trazer esperança para o coração de cada um de vocês. Sem dúvida. Chamado. Perfeito. É interessante porque quando a gente pensa numa criancinha, o que é essencial para uma criança? Né? É alimentação, higiene e sono. Um bebezinho. E muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa priorizar. Num quadro depressivo em que eu não quero comer, eu não quero beber água, não quero levantar, não quero tomar banho, não quero fazer nada. Então, muitas vezes é isso. Vamos fazer o básico? Né? Então, vamos lá. Comer, fazer a higiene e cuidar do sono. Né? Dormir, isso aqui eu aprendi com a minha supervisora Rafa, né? Dormir de noite e acordar de dia. Ela falava sempre para alguns pacientes, né? Dormir de noite e acordar de dia. Então, assim, esse básico ordena, né? Que é o básico que ordena a vida de um bebê. Muitas vezes a gente precisa se colocar nessa postura humilde de entender que hoje eu só dou conta de fazer o mesmo que um bebê precisa, mas amanhã eu posso conseguir fazer algo mais. Esse contato com a beleza, né? Que amplia o nosso horizonte. Quando eu estou num momento assim, que não é depressão, mas de tristeza, meio para baixo, assim, olhar para o mar. A gente está aqui no litoral, em Natal, né? Só o que tem é praia. Olhar para o mar e lembrar, nossa, a vida é tão maior. Olha só, o meu tamanho diante do mar. Né? A gente vai começando a calcular direito o tamanho do nosso problema. E até nos ajuda também uma caminhada ali na praia. Sim. Né? Aquele aterramento. Esse contato com a natureza. Você, o pé ali, você andando descalço, né? E respirando aquela brisa, aquela maresia. Natal tem o ar mais puro do Brasil. Aproveita. Então, assim, é viver isso, né? É você usufruir daquilo que está sendo dado. Agora, Vitor, por que... em alguns casos, o depressivo também, à noite, sente mais? Ah, boa. Eu acho que Milena pode até ler um... Eu vou procurar. Procura aí, Milena. Milena tem um Porque se a gente for ver, quando vai chegando o entardecer, né, o final do dia, a pessoa vai ficando mais introspectiva. Não somente de depressão, mas onde tem mais compulsão alimentar, ansiedade, síndrome do pânico, onde ataca mais à noite. Problemas psiquiátricos no geral, né? Exato, exato. Tem um fator fisiológico, pela ausência da luz. A luz comunica vida e fecundidade. Tá? Então tem essa questão fisiológica, porque a luz comunica uma série de hormônios no nosso corpo, mas também simbolicamente comunica a verdade, a esperança, a fecundidade, a vida, sobretudo, porque se não há sol, não há vida. Né? Toda a vida na Terra, as pessoas lembram primeiramente da água e é verdade. Isso. Né? Mas é o sol que fecunda. Né? Se não há sol, se não há luz, não é fecundada. Né? Então, quando você vai chegando à noite, é meio que um símbolo e uma certa presença ali simbólica da morte. Né? É uma presença simbólica de um limite, do limiar. E dependendo de como você tem vivido, quando esse limite aparece, esse limiar aparece, essa presença assim fúnebre aparece,
muitas coisas começam a surgir, até o desespero mesmo, né? Eu gostaria de, antes de Milena ler aqui, eu gostaria até de relatar... Vai ler para encerrar, que estamos chegando sim, aqui sim. já. Eu gostaria só de relatar um pequeno... que o Rafa estava falando, todo mundo aqui estava falando, né? A Milena, veja a praia, veja o mar, então assim, veja a beleza comunica esperança, sobretudo. Quando você vive em meio à feiura, a feiura comunica desespero, desesperança mesmo, e a beleza, ela desordem. A beleza, ela amplia as possibilidades, né? Como definiria a beleza, segundo Aristóteles, a beleza é o esplendor da ordem, né? Como diria Aristóteles, então a beleza ela é aquela máxima ordem ali presente. E eu tenho gostos musicais questionáveis, admito. Eu sou bem eclético, mas eu tenho alguns gostos muito bons, mas também há outros muito questionáveis. Então, meu aporte melancólico ali, às vezes, gosta de uma coisa down. Brincadeira. Meu aporte melancólico gosta de uma coisa down, assim, às vezes um rock mais melancólico, pesado e tal. E aí tinha um momento que... não muito longe, tá? Assim, acho que uns 2 anos atrás. Assim, era o tempo todo, eu trabalhava, fazia as coisas em casa, era só escutando músicas mais assim, mais pesadas mesmo. A letra que fala muito de vícios, assim, não de apologia a vícios, mas uma certa crítica aos vícios, mas até na melodia assim, não tinha algo que comunicasse esperança. Algo que comunicava vícios. Né? Volto a dizer, não era uma apologia, era até uma própria crítica, digamos assim, em algumas bandas. Enfim. E aí eu sei, teoricamente não, eu sei na prática, os efeitos que isso causaria em mim. Sim. Mas eu fiz, mas como eu sei não que isso causa... Não vai me atingir. Eu não vi isso nega pela que é razão. colérico. Não nega que sou colérico. Eu vi isso pela razão, isso aqui. Aí, beleza. E aí eu começava assim, começava a enxergar tudo na vida com muita desesperança mesmo. Assim, tudo quanto me acontecia era insuficiente. E eu comecei a não mais ver a graça na minha vida. Então, assim, na minha vida, pelo contrário, assim, era uma plenitude de graça. E eu sempre falava isso quando eu conversava. Até então, minha esposa era minha noiva, né? Eu conversava, olha, é nítido que há uma abundância de graça. É nítido que as coisas, que a graça assim, tem acontecido. E eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Eu só consigo... na verdade, não é que eu enxergar tragédia, mas não enxergar nada. Absolutamente nada. E isso foi me deixando muito para baixo. E aí ela brincava assim, Vitor, para de escutar essas músicas. Eu não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tava lá na casa dela, né? Da minha sogra. Aí eu tava indo para casa, era pertinho ali, aí eu não ia de carro, mas eu pegava um Uber. Né? Já como pertinho era só uma ladeira que tinha que subir, só tinha preguiça de subir uma ladeira, e não, que Natal foi construído em cima de dunas, então é um monte de ladeira. E era realmente assim, 200 metros minha casa para ela, só que tinha uma ladeira, eu pegava um Uber. Aí eu brinquei com ela, não, Vitor, deixa de escutar essas músicas. Eu vou escutar o quê? Axé. Aí eu comecei a cantar, eu não me lembro qual foi, mas acho que foi Saulo Fernandes e tal. Eu comecei a cantar axé lá e ela cantou junto comigo e ficou aquela brincadeira, né? Aí só que depois assim, enfim, naquele momento eu tava pensando assim, meio que fiz uma oração interior, fiz, Senhor, que também esse foi outro problema. Eu sou muito cético, eu tenho uma tendência ao ceticismo. Então, eu tenho um certo conhecimento de simbólica. Eu acho que eu consigo interpretar algumas coisas, mas eu sou extremamente cético ao que acontece comigo. Então, isso minava completamente a possibilidade de ver essa graça. Aí eu fiz assim, Senhor, eu preciso deixar... Porque ceticismo é uma forma de burrice, viu? Ceticismo é uma forma de burrice. Senhor, eu preciso... Eu prometo enxergar mais os simbolismos na minha vida. Beleza, aí eu desci. Quando eu entrei no Uber... Sim, aí ela... Detalhe, ela falou assim... Eu vou rezar para o seu anjo da guarda mostrar a você que... Como você precisa parar de escutar essas músicas. Mulher sábia.
Quando eu desci, que abri o Uber, né? Que entrei no Uber, tava tocando exatamente a música que eu tava cantando com ela. Tá vendo? Como que, obviamente, eu enxerguei como um símbolo de... É a alegria mesmo, você precisa se preencher. Resumindo, para a gente finalizar. Deixei de escutar e passei por um bom período escutando músicas e vendo coisas que me preenchessem, comunicassem essa esperança. Excelente. Resumindo, não deu 2 semanas. Melhorou. A vida coloriu novamente. Completamente. Só porque eu deixei, né, de amar, digamos, as coisas não amáveis. Exatamente. Então, assim, ó, fica essa dica para você, né? Ouça coisas agradáveis, alegres, que belas. Trazem vida, Converse belas, né? coisas agradáveis, alegres. Não vai almoçar, tomar café da manhã, poxa, ouvindo notícia de telejornal, de assalto, desgraça, de morte. Né? Porra, você acordou e você está comendo aquilo, você está colocando aquilo para dentro, junto com o teu alimento. Então, assim... Tem uma consequência, né? Se fizer isso. Sempre tem. Tá aqui, ó. Um relato pessoal. Escutem boas músicas, vejam coisas belas, assistam bons filmes. Isso vai nos ajudar a trazer uma certa esperança para o nosso coração. Boas, né? Isso, conversem, boas conversas, né? Assistam esses podcasts. Assistam os nossos podcasts. E isso é bacana, Vitor. Assim, ó, a gente vai fechar com chave de ouro, que a Milena vai fazer aquela leitura. Vai ler um trecho belíssimo aqui para vocês. Mas, assim, isso para vocês perceberem que tipo de música existe hoje, né? Que tipo de entretenimento existe hoje. Não é à toa que nós estamos com o Brasil no 5º lugar no ranking de país mais depressivo do mundo. Não é à toa. O que a gente consome de entretenimento é, assim, pavoroso. Agora, mudando um pouquinho aqui de assunto. Se você gosta do nosso podcast e você quer ser um patrocinador dessas conversas, desses momentos que trazem esperança para o coração das pessoas, para o coração do natalense, mas do Brasil inteiro, né, minha gente? Vamos falar a verdade. Se você quer nos apoiar, se você quer ser patrocinador do Estrela Cast, manda uma mensagem aí para a gente, tanto aqui no YouTube como no nosso Instagram, e a gente vai entrar em contato com você para que vocês entendam como funciona esse patrocínio. Beleza? Mas agora a gente vai finalizar com uma leitura belíssima aqui. Se quiser falar algo antes. Mário, você quer falar alguma coisa? Não, encerramos. Tá, a leitura de Milena. Como o Mário estava falando, né, a respeito dessa... No fim da noite, parece que tudo fica mais intenso, mais pesado. E, de fato, a gente percebe no relato das pessoas isso, mas simbolicamente também tem uma explicação, existe, né? O fim do dia ele vai se aproximando também como esse convite a meditar. Como, simbolicamente, um dia é o símbolo de uma vida inteira, né? Então, eu acordei pela manhã... Você morre, e você acorda, e você dorme. Exato. E é um convite à meditação sobre o que eu amei durante o dia de hoje. Como eu vivi. Como eu vivi o dia de hoje. Vida. Como eu vivi essa vida que me foi dada, que me foi confiada. E não à toa, né, esses sintomas eles ficam mais acentuados à noite, porque após fazer essa meditação, ou mesmo que eu não medite, mas a vida continua me convocando a esse movimento, a gente inevitavelmente se depara muitas vezes com uma realidade difícil, que é essa realidade da incompletude da nossa vida. E para finalizar esse podcast, quero deixar com vocês essa meditação. A noite é uma pequena morte. Assim, ela deve ser acolhida sem se tornar um prolongamento artificial do dia. Há um momento em que se deve cessar a própria atividade. É inútil e presunçoso. À noite, retardar o repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho. E não é heróico reduzir o tempo do próprio repouso. Ao passo que é sábio e realístico aceitar o fim do dia e deixar para o dia seguinte o que não se pôde concluir. É sinal de identidade positiva no reconhecimento dos próprios limites.
Não esperar demais da própria resistência física e psíquica, para não chegar, se possível, ao fim do dia exausto. Assim como confiar a Deus o dia passado e as obras que realizamos, sempre imperfeitas, para que Deus tudo purifique e realize, levando à salvação. Por isto, ir para a cama cedo é um gesto de humildade e um ensaio para a morte. Devemos ser capazes de entregar a Deus o trabalho incompleto de cada dia, da mesma forma que entregaremos, por ocasião da morte, o trabalho incompleto da nossa existência na Terra. Assim é natural concluir o dia que termina com uma oração da noite, que ele não seja engolido pelas trevas, desaparecendo no vazio da insignificância, como o tempo perdido, mas que seja guardado no coração do Eterno e se abra ao dia sem ocaso. Uau! Que maravilha! Que Palmas, lindeza. meu Brasil, que coisa linda. Gente, é isso. Esse é o nosso episódio sobre depressão. É isso não, né? Pelo amor de Deus, vamos me É corrigir tudo aqui. isso. É tudo isso. Nós teríamos muito mais coisas para falar sobre depressão, mas diante do tempo, de tudo que nós temos aqui para falar, nós terminamos com esta belíssima fala. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse episódio para todo o Brasil. Bora lá, estrelas, nós contamos com vocês. Até a próxima. Um beijo.